Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Escola Bíblica da Igreja Evangélica Congregacional de Gianópolis. Eu sou o pastor Rogério, sou o seu professor e hoje nós daremos início a mais um módulo, na verdade o último módulo dessa série de discipulado que nós temos feito ao longo desse ano. E esse módulo vai ser o módulo da vida simples, crescendo, dedicando-se à vida simples. Então, olha aí o tema da nossa aula de hoje. E a ideia é que você consiga aplicar todos esses conhecimentos na sua vida. E eu gostaria de, antes de mais nada, dizer para você o seguinte, que esse módulo da vida simples, a gente deixa ele por último, mas ele é um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma. E você vai entender por que deixamos por último algo que é talvez o mais importante de todos os demais. Porque sem a vida simples, sem você simplificar a sua vida, você não vai conseguir aplicar os demais módulos na sua vida, não é? A questão da comunhão, da oração, da palavra e do evangelismo, você não vai encontrar tempo, você não vai ter energia, você não vai ter estrutura para vivenciar todos aqueles ensinamentos se você não aplicar na sua vida esse módulo da vida simples. Então ele é extremamente importante. E vamos lá para o nosso slide. Vida simples. Será que isso existe, pelo amor de Deus? Que história que é essa? E a gente vai perceber o seguinte, Jesus ele tinha uma vida simples, né? E esse estilo de vida, com certeza, ele é a chave para a gente vivenciar as demais disciplinas das quais nós falamos ainda há pouco, porque senão você não vai ter tempo, não vai ter recurso, você não vai conseguir de maneira alguma se encaixar, e aí você vai viver frustrado, chateado, aborrecido, porque você não consegue viver e aplicar essas coisas na sua vida, e enfim, por isso que você precisa de uma vida simples, não é? E eu queria que você agora, né, vamos aqui para o nosso PowerPoint, eu queria que você agora fizesse um exercício, você pensasse aí comigo. Você vai ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versos 42 a 47, e você vai fazer uma lista dos pontos onde é perceptível a prática de uma vida simples na vida da igreja primitiva. É isso que eu quero que você faça, para que você comece a perceber que há uma forma de viver na prática tudo isso que nós estamos falando. Então você vai dar uma pausa aí no seu vídeo, não é? Você vai fazer a leitura desse capítulo e vai listar aí os pontos que você acha que caracterizam uma vida simples por parte daquelas pessoas que compunham a igreja primitiva. Eu vou te dar aí 5 minutos, tá? Vou te dar aí 5 minutos para você poder fazer isso e a gente volta daqui a pouco. Dá uma pausa aí no teu vídeo. Fala, gente boa, voltamos aqui, acabou o seu tempo, eu espero que você tenha lido e tenha conseguido fazer esse exercício que nós propusemos a você. E vamos voltar para lá, o exercício era esse aí, né? E vamos ver então a vida simples na prática, vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos lá, gente. Olha só. Primeiro lugar que eu percebo aqui, eles não se preocupavam com posses. E eles agiam como mordomos e não donos de tudo aquilo que eles possuíam. E isso é um sinal aí muito evidente de uma vida simples. Porque quando você
vive preocupado com as coisas que você tem ou que deixa de ter, a tua vida já está ficando complicada. Quando você age como dono das coisas e não como mordomo daquilo que Deus lhe tem dado, então a sua vida está muito complicada. Observe isso lá no verso 44. Segunda coisa que eu observo aqui é que as necessidades básicas, né, olha só, isso aqui é importante, as necessidades básicas eram supridas. E aí eles tinham um tempo, uma atenção maior para se dedicar às coisas de Deus, não é? Então isso para mim é um sinal de vida simples, quando a pessoa tem as suas necessidades básicas, né, aquilo que é básico, que é fundamental, que é essencial, isso está suprido, ela vive em um estado de contentamento e então ela automaticamente dedica mais tempo e recursos e energias para as coisas de Deus. Um outro sinal aqui de que eles tinham vida simples é que eles tinham tempo para estar juntos. A vida era simplificada de tal maneira que havia tempo para desfrutar de relacionamentos. E também no verso 46 diz aí que os corações eram singulares, né? Eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E aqui eu quero já dar uma dica para vocês de que a vida simples ela é, antes de mais nada, alguma coisa interior, não é? É uma predisposição do seu coração em viver de maneira simples, né? Volta aqui comigo. Percebeu aí, a gente lendo o capítulo 2, de 42 a 47, a gente consegue observar aqui alguns sinais de que a igreja, ela de fato vivia na prática esses princípios da vida simples, não é? E aqui nós encontramos alguns deles, e nós vamos estudar ao longo desse módulo outros aspectos. Na verdade, vamos trabalhar esse texto com maior profundidade, né, focando em cada um desses aspectos, e isso vai nos dar aí uma profundidade maior e também dar-nos mais ferramentas para viver e aplicar isso em nossas vidas. Combinado? E eu gostaria que você agora pensasse nessa frase, né, que pode definir aí o que é a vida simples, afinal, né? A definição que David Cornfield deu sobre vida simples é essa aí, que é uma vida não corrida nem complicada, que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Gente, quando a gente pensa em uma vida não corrida, quando a gente pensa em uma vida não complicada, numa vida que dispõe de tempo, parece até flexibilidade, então, meu Deus, parece até que a gente está falando de algo do outro mundo, não é verdade? Parece que isso aqui é alguma coisa para ser aplicada na vida de extraterrestres. Mas, queridos, é que nós estamos tão acostumados a viver de maneira equivocada e doente, que quando escutamos essas palavras, essa definição aí de vida simples, a gente acha que isso é algo impossível, a gente acha que isso é uma loucura, mas não é. Eu queria que você entendesse que anormal é a forma como temos vivido. Não é à toa que a depressão é o mal do século, que acomete as pessoas. Por que as pessoas estão deprimidas? Perderam a alegria, perderam o gosto pela vida,
por causa dessa vida maluca, não é? Dessa vida que as pessoas estão correndo o tempo todo, que elas vivem escravas do urgente, e elas vivem aí tentando resolver as demandas, agradar a todos, tentar resolver o problema de todos, ao passo que elas vão adoecendo, não é? Então, quando você pensa nessa definição, sim, ela é possível nos dias de hoje, sim. Você ter uma vida que, embora você tenha muitas atividades, ela não é uma vida corrida, né? Ela não é uma vida corrida, tão pouco complicada. Você pode ter simplicidade na sua vida, você pode sim dispor de tempo para você e para as coisas que são preciosas para você. E sim, você pode ter uma vida focada no reino de Deus, e nós vamos entender isso de uma maneira muito mais clara e objetiva, ok? Mas agora eu queria que você pensasse comigo o seguinte: por que a vida simples é indispensável, né? E eu queria te dar aí pelo menos duas razões. Primeiro, nunca viveremos as demais disciplinas espirituais sem ela. Sem uma vida descomplicada, você não vai conseguir aplicar nada sobre comunhão, porque você não vai ter tempo para estar com as pessoas. Você não vai aplicar nada sobre oração, porque a tua vida é tão enrolada que você não vai conseguir ter tempo para orar. Nada de palavra, porque você tem tanto trabalho para fazer, você tem tanta coisa para arrumar, para atender, que você não tem tempo para ler a Bíblia. Evangelizar, então, pelo amor de Deus, você não tem tempo nem para se relacionar com as pessoas, quanto mais para você compartilhar o Evangelho, poder discipular pessoas. Esquece. Então, sem uma vida simples, sem descomplicar a sua vida, você não consegue fazer mais nada, não é? E a segunda razão é que o discipulado, né, essa atividade que Jesus nos deu como igreja, né, um mandamento, né, a gente percebe ali a grande comissão da gente ir por todos os povos, fazer discípulos de todas as nações. Essa grande comissão ela vai ser encarada por nós como um peso, não é? Como mais uma atividade que vai ser acrescentada à nossa vida, e mais uma atividade a essa vida maluca. Ela só vai gerar morte, só vai produzir morte. E os discípulos que você gerar no meio desse tipo de vida totalmente complicada vão ser discípulos gerados na morte. Eles vão se tornar tão mortos quanto você nesse sentido. Então, a vida simples, ela é indispensável por essas duas razões, e eu vou acrescentar aqui uma terceira, porque eu já mencionei isso na introdução aqui, não é? Você precisa de uma vida simples para você ser saudável. Não apenas do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista físico, emocional, não é? Para você ser alguém saudável, porque senão você adoece com depressão, vive tendo crise de ansiedade, vive doente, vive aí com transtornos, com pânicos, com um monte de coisa, porque a sua vida está extremamente complicada, não é? E eu queria que você parasse e pensasse comigo aqui sobre uma questão, que eu já meio que dei esse bizu para você, né? A vida simples, ela é uma realidade interior, que resulta num estilo de vida exterior de liberdade. Veja só, é algo que começa dentro, no teu coração, na tua alma, e resulta num estilo de vida exterior. E esse estilo de vida é um estilo de liberdade, onde você não é escravo de nada, exceto de Deus, não é? Então eu meio que dei esse bizu para você lá atrás, quando a gente estava
falando ali sobre Atos 2, não é? A singeleza de coração, é do coração que partem as atitudes externas e visíveis, não é? Então, não é apenas uma coisa de ajeitar a agenda, tem que mudar o coração e os princípios, não é? Por isso que a vida simples, ela é caracterizada dessa forma. Mas vamos analisar melhor essa frase aqui? Vamos fazer isso, não é? Então, olha lá, fiz um gráficozinho para você ver. Então, a vida simples, ela parte, o ponto de partida dela é essa vida interior. É uma mudança que acontece no coração, na mente, não é? E essa mudança do coração e na mente, ela vai levar a um estilo de vida que pode ser visto, não é? Aquilo que começa de maneira oculta, íntima e privada, agora é expresso em atitudes que podem ser vistas pelas pessoas, não é? E esse estilo de vida aqui, ele é um estilo de vida que reflete liberdade e não escravidão, né? É um estilo de vida que te torna uma pessoa livre para servir a Deus, para amar a Deus, para viver os propósitos de Deus para a sua vida. Volta aqui comigo. Entenderam isso? Eu quis ilustrar para que você, enfim, entenda com mais propriedade essa questão do ensino que nós estamos falando aqui, combinado? Então você precisa entender que tudo começa no teu coração, não é? As decisões para viver uma vida simples começam lá. E nós vamos entender um pouquinho mais agora como é que isso vai acontecer, né? Vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Não é? E eu gostaria que você observasse aí o ensino bíblico sobre vida simples em Mateus capítulo 6. Você vai abrir a sua Bíblia lá. Isso aí fala para a gente não andar ansioso de coisa alguma, né? Aquele texto que vocês conhecem bem, não é? Fala para a gente observar ali, né, as aves do céu, os lírios do campo, que não, né, colhem, não semeiam e tal, mas Deus cuida deles. Aí fala que nós valemos muito mais do que os pássaros, do que os lírios, e aí diz que, né, para a gente não viver ansioso de coisa alguma, porque os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus é que vivem assim, mas nosso Pai Celeste sabe de tudo o que precisamos, e aí nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, esse é o texto que você deve estar com a sua Bíblia aberta aí lendo, e esse texto ele nos ensina algumas coisas sobre vida simples. E a primeira coisa que ele nos ensina são essas vedações. O que é vedação? É aquilo que você não deve fazer. Não é? Então, a primeira coisa, para a gente não ficar acumulando. Não é? A gente não deve ficar acumulando coisa alguma, ok? A gente não deve acumular coisa alguma. Quanto mais você tiver desejo de obter coisas, a sua vida vai ficando complicada e não simples. Aqui está dizendo também para você não se preocupar com a vida, com o que vai comer, beber e vestir, porque Deus é quem nos supre dessas coisas, não é? Enquanto nós estamos ocupados, obviamente, de buscar o reino e a justiça dele. Não é? Também está dizendo aqui para a gente não viver preocupado com o amanhã, né? A Bíblia diz que o amanhã trará consigo os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal.
né? Ter uma vida simples é você viver no presente, deixar o amanhã para amanhã e o passado onde ele deve ficar, que é lá no passado, né? Mas a vida simples ela não é só feita de vedações, né, de coisas que você não deveria fazer. A vida simples também é feita de observações, né? O texto nos chama a observar as aves do céu. O texto nos chama a observar os lírios do campo. Olha que coisa! Quando você observa a criação, quando você observa todas essas coisas lindas que Deus fez, e você observa a simplicidade destas coisas, né? Quando ele fala das aves, elas não plantam, elas não preparam o solo, elas não fazem nada disso, elas não colhem, elas não armazenam as colheitas em seus armazéns para garantir o seu futuro. As aves não fazem nada disso, elas vivem a cada dia. E vivendo a cada dia, nessa simplicidade, elas são cuidadas por Deus. Então tem um lado aqui dessa observação, que você observar a simplicidade com que a vida pode ser vivida, e por outro lado tem a contemplação de você poder perceber a presença de Deus naquilo que você vê, e isso torna a sua vida muito simples, né? E por último nós temos aqui atitudes, nós somos convidados a agir de acordo com o que nós estamos entendendo sobre vida simples. E uma dessas atitudes diz aqui para a gente acumular tesouros no céu. Como é que a gente acumula tesouro no céu? Fazendo a vontade de Deus, né? Estendendo o reino de Deus. Aqui está dizendo que a gente deve buscar, é algo que nós precisamos nos empenhar em buscar o reino e a justiça de Deus. E olha, aqui tem uma palavra aqui que está dizendo em primeiro lugar. É prioridade número 1 para as nossas vidas. Então olha só que ensino bonito sobre vida simples, né? Nesse gráficozinho nos ajudou aí a perceber isso de uma maneira muito tranquila, muito rápida. E aí tem aquilo que você tem que deixar de fazer, mas também tem aquilo que você precisa fazer, né? A vida simples não é apenas uma organização de agenda, embora a organização de agenda seja importante, mas não é apenas isso. Não é apenas cortar algumas coisas, não é apenas dizer não para algumas coisas, mas também é você dizer sim para outras coisas, entende? Então tem a ver com o que você deixa de fazer, mas também tem a ver com o que você passa a fazer então. Você diz não para algumas coisas para poder dizer sim para outras. Você deixa de fazer umas coisas para poder fazer outras. Percebe? É uma equação muito tranquila da gente perceber aqui, e nós precisamos disso em nossas vidas, né? E quero voltar aqui para o PowerPoint com vocês, e olha só, está dizendo aqui que o segredo da vida interior e o coração da vida simples é isso aqui, ó, é você ter uma visão única, né? Uma visão tão absorvida no reino de Deus que as outras coisas parecem insignificantes comparadas a Ele. É aquilo que Paulo fala, eu gostaria que você lesse lá Filipenses capítulo 3, de 7 a 11, também os versos 13 e 14, que tudo aquilo que ele julgava ganho, né, naquela vida antiga que ele tinha, ele tratou isso tudo como refúgio, como escória, como lixo, para poder ganhar a Cristo, porque ele percebeu a sublimidade do que Jesus representa na vida dele. E, gente, é assim, quando a sua visão é única, você está focado apenas no Senhor, que é o autor e consumador da tua fé,
todo o restante parece menos importante. E é a partir daí que você começa a desfrutar de uma vida simples, não é? Esse é o segredo, é lá no teu coração, é o que motiva você a viver, não é? É você ter Deus em primeiro lugar, e aí você então vai dizer sim para Ele e vai dizer não para outras coisas, e isso vai mudar por completo aí a sua abordagem. Vamos ver aqui algumas características da vida interior. Vamos lá. Em primeiro lugar, queridos, nós temos aqui uma questão de foco, né? Qual é o foco de uma vida interior que está buscando essa simplicidade em Deus? O foco está em adorar, amar, servir a Deus, entender e obedecer os desejos dele. Isso é o que ocupa a mente daquele que tem uma vida simples. E por consequência, o foco também é ter liberdade para você se dedicar aos outros, tendo interesse no bem-estar deles, não é? Então, olha só que coisa interessante. Depois a gente parte aqui para a confiança, não é? A confiança. Que confiança é essa que torna a tua vida simples? A confiança de que você é aceito e amado por graça. Você não precisa fazer ou provar nada. Deixa eu apagar esse meu risco aqui, porque ele foi muito para baixo. Então você não precisa fazer nada para provar nada. É a graça de Deus, é o amor de Deus sobre a sua vida. Você não precisa ficar provando para Ele, você não precisa... Entende? Não é essa a razão pela qual você faz as coisas. Você tem a confiança. Você também tem a confiança de que Ele é rei e você é, na linguagem real, um súdito. Mas isso significa apenas uma coisa: o controle do universo não depende de você, depende dele. Entendeu? Deus vai cuidar de você. Quando essa certeza invade o teu coração, então a tua vida simplifica demais. Demais mesmo, não é? E por último aqui nós temos a alegria, que também é uma característica de uma vida interior simples, né? É a alegria de você poder andar com Deus no ritmo e plano dele. Isso é muito importante, no ritmo e no plano de Deus para a sua vida. Deixa eu te contar uma coisa aqui para a gente finalizar essa nossa aula. Volta aqui comigo. Bom, esse ano de 2020 tem sido um ano que nos trouxe muitas preocupações, né, por conta dessa pandemia, né? E certamente uma das preocupações que nos atingiu a todos foi a preocupação com a questão do sustento, não é? Com a questão da vida, com essas questões mais basilares e rudimentares a respeito da existência humana. Não é? A gente começou a ver tudo fechando, comércios quebrando, empresas fechando e gente sendo mandada embora, e aí como é que vai pagar as contas, como é que vai sobreviver e aquela coisa toda, e isso certamente acometeu muita gente, e eu não fui uma exceção a isso. Mas aí, quando essa questão começou a preocupar demais, angustiar meu coração, eu fui para a presença de Deus, e onde fui lembrado dessas verdades de que Ele é quem cuida de mim, que Ele é a fonte do meu sustento. E isso trouxe paz para o meu coração, e aí eu simplesmente descansei no Senhor e continuei fazendo o que eu precisava fazer, colocando o reino dele em primeiro lugar. E nós estamos aí terminando o ano
não é? Graças a Deus, e eu posso dizer o seguinte: Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor, não é? Nada nos tem faltado. Louvado seja Deus por isso. E eu poderia ter deixado a minha vida extremamente complicada, vivendo preocupado com essas coisas, querendo buscar alternativas e outras soluções, querendo arrumar outras coisas para fazer, para gerar renda, enfim, eu podia ter complicado a minha vida em diversos sentidos, mas eu mantive a minha vida simples, não é? Vivendo com contentamento com aquilo que Deus tem me dado, a minha família, e desfrutando do cuidado dele. Não é? E é isso que Deus tem feito. E isso é uma forma de você experimentar aí a vida simples. Então, voltando aqui rapidinho, só para a gente fixar, o foco da vida simples está em adorar, amar e servir a Deus e ter liberdade para você poder servir os outros, não é? Com o discipulado, com a pregação do Evangelho. A confiança que essa vida simples te traz é de que você é aceito e amado e você não precisa provar ou fazer nada para conquistar isso, não é? Ele é o rei e o controle do universo está todo nas mãos dele e ele cuida de você. E a alegria de você poder viver com propósito, de você poder andar com Deus e encontrar o propósito dele para a sua vida. Combinado? Gente, essa é a nossa aula por hoje, já deu o nosso tempo aqui. E na semana que vem a gente vai dar continuidade aí nesse módulo da vida simples. E eu te espero lá, que Deus te abençoe e fique com Deus. Um abraço.